Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início à aula 1 da semana número 7. Nessa aula vamos aprender e vamos estudar novamente o conceito de razão. Então não saia daí, preste bastante atenção. Eu sei que você deve estar aí se perguntando, né? Mas de novo a gente vai estudar razão? Sim, nós vamos dar uma retomada na ideia de razão, trabalhar com razões percentuais, razões no dia a dia. Por quê? Porque depois nós vamos introduzir a ideia, né, e o cálculo da probabilidade. Então, probabilidade é um conteúdo matemático que exige, né, e precisa que você conheça bastante a respeito das razões. Por isso a gente vai fazer essa retomada, ok? Vamos começar assim, ó. Como é um assunto que nós já exploramos bastante, eu vou trabalhar apenas com a resolução de exemplos. E durante os exemplos eu vou definindo ali e retomando os termos que estão relacionados com razão, ok? Então vamos lá, vou colocar a primeira situação aí na sua tela. Pause o vídeo, faça uma leitura atenta e depois dá play novamente. Bom, nós vimos aí que para a formação de um grande espetáculo, né, vão ter 80 vagas nesse espetáculo. Eu tenho 320 dançarinos disputando essas 80 vagas do espetáculo. Bom, essas informações, esses números, né, a gente pode comparar esses números através de uma divisão de duas maneiras diferentes. Olha só, eu posso pensar da seguinte maneira. Eu posso dividir o 320, o número de dançarinos, pelo número de vagas. 320 dividido por 80. Essa divisão eu posso representar na forma de fração, certo? 320 sobre 80. E aqui nós temos uma razão. A razão entre o total de dançarinos e o total de vagas disponíveis. Nessa ordem, né? Total de dançarinos está para o total de vagas disponíveis. Se a gente simplificar essa fração por 80, dá para eu simplificar por 80 aqui. Poderia até simplificar tirando um zero, depois simplificar por 8. A gente vai chegar à razão, né, na forma irredutível, fração na forma irredutível, que é a razão 4 está para 1. O que significa isso, 4 está para 1? Significa o seguinte, que eu tenho 4 dançarinos para cada vaga do espetáculo. Essa é a razão entre o número total de dançarinos e o número de vagas do espetáculo, né? 4 candidatos para uma vaga. Deu para recordar essa ideia? Eu falei que tinha duas formas a gente fazer, né, a divisão entre esses números. Uma outra forma seria pegar o 80 e dividir o 80 pelo 320. Tá? Essa divisão eu posso escrever na forma de fração, né? Ficaria 80 dividido por 320. E agora eu tenho aqui uma nova razão. Aqui é a razão entre o número de vagas e o total de candidatos. Reparem que eu inverti os termos da minha razão, né? Aqui eu tenho o número de candidatos e aqui eu tenho o total de vagas. Bom, simplificando, como a gente fez lá em cima, a gente vai chegar na razão 1/4. Essa é a razão na forma irredutível. Razão 1/4. E significa o que essa razão? Que tem uma vaga para 4 candidatos. Tá? Essa é a ideia. O número que está em cima está correspondente ao total de vagas. Então eu tenho aqui uma vaga para 4 candidatos. Se eu quiser, né, posso colocar até assim a minha razão. Ó. Aqui é o número de vagas e no denominador o número de candidatos disputando essa vaga. Vaga, né? Vaga. Candidatos. Ok. Tá, então deu para recordar um pouquinho o conceito de razão? Razão nada mais é que uma divisão, né? Que o resultado de uma divisão. E ela pode ser escrita assim, na forma de fração, certo? Pode ser escrita na forma literal. Aqui eu posso entender como assim, ó. 4 está para 1. Certo? Essa é uma forma literal. Ou ainda, posso falar a razão de 4 para 1. A razão entre 4 e 1. Ou 4 está para 1. Então eu posso indicar de várias maneiras diferentes, né? Uma razão. Posso indicar na forma de divisão, que pode vir sem esse risquinho, né? Posso indicar na forma de fração irredutível, na forma de
na forma literal, ok? E mais uma coisa, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Esse elemento, esse termo da minha razão que fica em cima, ele é chamado de antecedente. Antecedente. E o termo que fica embaixo, ele é chamado de consequente. Consequente. Ok? Então tá aí, esses nomes são novos, tá? Até agora a gente fez uma revisão e depois aprofundamos com antecedente e consequente. Dá para saber, né? Antecedente da ideia que vem antes, né? O número que vem antes, que vem em cima, é o antecedente, e o consequente é o número que vem depois. Vou colocar agora uma segunda situação aí na sua tela. Pause o vídeo, leia com bastante atenção, tente resolver, depois você dá play aqui. Nessa segunda situação, a situação da Gabriela, né? Nós vimos o quê? Que na sala dela possui 40 alunos e tem 5 alunos, desses 40, tem 5 alunos que estão disputando a vaga para ser representante da turma, da classe, né? E aí a gente quer saber a razão entre o número de concorrentes a ser representante da sala para o número total de alunos. Então vamos destacar aqui, ó, na nossa frase, que a gente tem, ó, o antecedente e o consequente. O antecedente é quem apareceu primeiro na minha frase. Quem apareceu primeiro aqui, ó, é o número de concorrentes. Então, o número de concorrentes vai ser meu antecedente. Então, vou indicar aqui, ó, como 5, sendo meu antecedente. E o número total de alunos da classe vai ser meu consequente. Então, 5 está para 40. Eu posso indicar dessa maneira, né? Posso indicar assim, ó, 5 está para 40. E posso ainda indicar como uma fração, né? 5 está para 40. Então, são diferentes maneiras de eu estar escrevendo a minha razão. Repare que aqui eu tenho na forma de divisão, na forma literal e na forma de fração. Aqui essa fração ela não está na forma irredutível, então vamos simplificar ela. Podemos simplificar em cima e embaixo por 5, fazendo uma divisão, né? Vai ficar 1/8. O que significa essa razão 1/8? Significa que você tem uma vaga, né, para cada 8 alunos. Vamos dizer assim, uma chance entre 8 alunos. A cada 8 alunos, uma chance você tem de ser eleito o representante da turma. De uma forma geral, né, nós já vimos então que aqui o 5 foi o antecedente. Não vou escrever tudo não, vou só abreviar. Antecedente, né? E o 40 foi o consequente. Antecedente foi quem apareceu antes na frase, consequente quem apareceu depois na frase. De uma forma geral, a gente pode dizer assim, ó, sempre que eu tiver a divisão entre dois números quaisquer, x e y, sendo x diferente de zero, o y diferente de zero, porque não existe divisão por zero, né? Eu posso escrever a razão dessa forma, posso colocar na forma de fração, tá? Posso ainda colocar assim, a razão entre x e y, certo? X e y, tá? Todas essas formas de escrever representam a mesma razão, só estão escritas de maneiras diferentes. Posso dizer x está para y. Então são várias maneiras diferentes, mas de dizer a mesma coisa. Bom, se eu tiver uma razão, né? Nesse caso aqui a razão está falando de número de alunos. Tanto o antecedente como o consequente têm a mesma unidade, que é a quantidade de alunos, certo? Essas razões são chamadas de razões da mesma espécie, ok? Quando eu tiver a mesma unidade de medida, tanto o antecedente como o consequente, razão de mesma espécie. Uma terceira situação vai aparecer aí na sua tela, envolvendo novamente razões da mesma espécie. Então leia com atenção, tenta resolver, vê se você consegue e depois dá play novamente aqui no vídeo. Bom, nessa situação, vocês viram que o Paulo ele possui a planta baixa de dois tipos de apartamento, né? Um maior e um menor. A gente quer calcular agora a razão entre a área da planta 1 e a área da planta 2. Então, olha só, eu quero a razão entre a área, tá? A gente está falando da área da planta 1 e a área da planta 2. Reparem que são
tanto o antecedente como o consequente têm a mesma unidade de medida. São da mesma espécie, né? São razões da mesma espécie. É uma razão da mesma espécie. Então, a razão entre a área da planta 1. Então, esse aqui é meu antecedente. E a razão entre a área da planta 2. Então, aqui é o meu consequente. Certo? Então, o que a gente quer é montar essa razão. Ó. Razão da área 1. A área 1 vai ficar em cima. A área 2 vai ficar embaixo. É essa razão que a gente quer saber qual é. Qual é a razão entre a área da planta 1 e a área da planta 2. Para a gente poder calcular a razão entre essas áreas, primeiro a gente tem que saber a área dos apartamentos. Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho uma planta baixa no formato retangular. Para calcular a área aqui é muito fácil, né? É só fazer 8 vezes 5. 8 vezes 5 vai dar 40 metros quadrados. Ok? 40 metros quadrados. Já sei então a área da planta 1. Vamos até colocar aqui, 40 metros quadrados. Vamos agora calcular a área da planta 2. Para calcular essa área aqui, repare que ela não é um retângulo, não é um triângulo, não é uma figura que a gente consegue calcular a área dela direto. Então a gente vai fazer uma divisão aqui, né? Vamos cortar e ficar com duas regiões. Aqui a gente ficou com um quadrado, né? Um quadrado aqui. E para calcular a área de um quadrado é fácil, né? É só fazer lado vezes lado. Então essa área aqui vai ser 10 vezes 10, que vai dar 100 metros quadrados. Agora eu vou calcular esse outro trecho que ficou, né? Esse trecho que está aqui, ó, ele é retangular. Tem medidas 5 e 4. Então essa área aqui, ó, vamos calcular aqui, vai ser o resultado de 5 vezes 4. Ou seja, 20 metros quadrados. Bom, no total, qual vai ser a área da planta 2? No total, aqui, ó, a gente vai ter uma área de 20 mais 100. 20 mais 100, 120 metros quadrados. Essa é a área total da planta 2. Então, eu venho aqui e coloco a área da planta 2, que é 120 metros quadrados. Então, percebam que tanto o antecedente como o consequente têm a mesma unidade de medida, que é metro quadrado. Nesse caso aqui, ó, eles vão se anular. A minha razão não vai ter uma unidade de medida, como vocês vão ver na próxima aula, que a gente vai trabalhar algumas razões bem específicas. Tá? Então é como se eles se anulassem, né? Não preciso colocar metro quadrado, porque as duas, tanto o antecedente como o consequente, têm a mesma unidade de medida. Então vamos tirar o metro quadrado daqui. Vamos colocar o quê? A razão na forma simplificada, na forma de fração irredutível. Então eu posso simplificar isso aqui, né? Assim, tirando um zero, por exemplo. Isso é o mesmo que dividir por 10. E agora vamos dividir por 4, né? Tanto em cima como embaixo. E aí a gente chega no resultado 1/3. Chegamos aqui no resultado 1/3. O que significa, né, essa razão 1/3? Significa que a área 2, a área da planta 2, é 3 vezes maior que a área da planta 1. É isso que significa essa razão, né? A área da planta 2 é 3 vezes maior que a área da planta 1, tá? A razão é 1/3, então essa área é 3 vezes maior que essa aqui, certo? Só, então foi a nossa primeira aula da semana aí para recordar e retomar alguns conceitos relacionados com razão, né? Então lembramos aí as diferentes formas de representar uma razão. Pode ser na forma de divisão, na forma de fração irredutível, na forma literal, né? Vimos agora também a respeito do antecedente e consequente, né? E muito importante a gente montar a razão na ordem que o texto apresenta para nós. O antecedente, né? Quem apareceu antes na frase tem que ficar em cima, no numerador, e quem apareceu depois fica embaixo, no denominador, é o nosso consequente. Ok? Vou deixar como tarefa aí 3 probleminhas para você relembrar e retomar, né, como é que faz, como é que resolve esses probleminhas. Ó, tranquilinho, você vai tirar de letra, tá? No final do vídeo tem os exercícios da tarefa e também as respostas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.